Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, nossos votos de muita paz. Tudo aconteceu de maneira inesperada. Era o mês de setembro do ano de 1950. Naquela oportunidade, encontrávamos-nos em pleno desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Desenvolvimento este que prossegue, porquanto é interminável. E por hábito, sempre reservávamos determinados horários para a oração. Residíamos então em um bairro muito modesto, na cidade do Salvador. O nosso quintal confraternizava com os denominados alagados. A região, que era constituída por um pântano imenso, no qual era tirado o lixo da cidade. E ali se construíam as casas humílimas dos necessitados. Invariavelmente, ao atardecer, quando eu retornava do trabalho, sentava-me à sombra de uma árvore e, olhando aquele imenso paú, onde as misérias se tornavam mais tormentosas, dedicava-me à oração pelas criaturas aflitas, atormentadas, que ali se manifestavam na deplorável situação da miséria econômica, fruto espúrio da miséria moral. Certa oportunidade naquele mês, enquanto o leque de plumas douradas do sol ia fechando as suas cores grandiosas e refletiam nas águas paradas do pântano alguns revérberos apenas, eu vi chegar um ser espiritual que me provocou um grande choque. Apresentava-se com inúmeras deformidades. O pé direito estava envolto em tarapos, denotando modificações estruturais. Apoiado a um bordão, ele se me acercou e pude perceber-lhe os olhos dominados por uma tremenda cegueira. Mas, ao mesmo tempo, havia na área da garganta uma ferida atroz que lhe provocava, quando na terra, dores acerbas. E aquele ser que se me acercava falou-me com uma voz inesquecível: venho pedir-te uma caridade, porque nós somos irmãos. Na minha ignorância relativamente juvenil, eu estava com 23 anos, redargui mentalmente: Deus meu, que tipo de irmãos eu tenho no além? Aquela entidade que transpirava tanto sofrimento, na aparência deformada, chamava-me docemente de irmão e companheiro de vilegiatura carnal no passado. O espírito sorriu, percebendo meu pensamento, mas não deu a importância que eu atribuíra à minha reflexão. Eu venho pedir-te, Divaldo, para que visites o leprosário de Águas Claras. Assim se pronunciavam as expressões em torno da terrível destruição dos tecidos provocada pelo mal de Hansen. E como eu vinha de uma tradição de ignorância, de superstição, de uma cidade do interior do estado da Bahia, ante a solicitação e a enunciação da casa de Hansenianos, eu respondi de imediato: nem pensar.
Eu tenho pavor da lepra. E eu só estou pronunciando o nome porque o Senhor acaba de anunciá-lo. Nas tradições do povo onde eu nasci, o fato de pronunciar o nome de lepra ou morfeia produzia uma predisposição orgânica para o contágio da doença. E eu tinha tanto pavor que dizia, como todos aqueles do meu tempo, aquela doença. E, ao mesmo tempo, fazia acompanhar a expressão de um gesto cabalístico. Batia na face 3 vezes para não pegar a doença. E foi assim que eu fiz. O espírito sorriu jovialmente e me disse: Divaldo, eu venho pedir-te para que vás lá, para que não tenhas que ir para lá. O que preferes? Eu disse: ir lá, porque eu indo poderia voltar. Mas se eu fosse para, era definitivo. Ele então sorriu e me disse: eu sou teu amigo Jesus Gonçalves. Faz muitos séculos estivemos no poder transitório da França, quando me encontrava com a púrpura do cardeal de Richelieu, administrando o grande país na condição de regente de uma monarquia em plena decadência. E naquela oportunidade, tu eras, e declinou um nome muito especial. Éramos amigos. E eu posso mesmo dizer que tu eras uma espécie de secretário em quem eu confiava muito. Fez uma pausa. Hoje, a nossa casa era uma pequena sala na rua Barão de Cotegipe, 224, na cidade do Salvador. Ali nos reuníamos desde há 3 anos, o dia 7 de setembro de 1947, quando fundáramos o Centro Espírita Caminho da Redenção. Hoje irá visitar-te uma pessoa que me é muito cara. Veio de São Paulo para determinada tarefa aqui em Salvador. E ela irá ter contigo, acompanhada de 2 amigas que a assessoram. Ela se chama Zaira Pitt. E tu irás dizer-lhe que eu apareci para dar-lhe um abraço muito afetuoso. Fez outra pausa. E tu lhe perguntarás como deves fazer a visita ao leprosário em Águas Claras, um subúrbio da cidade de Salvador. E à medida em que ele foi falando, foi se modificando. Aquela expressão deformada, purulenta, o claudicar quando ele andava, tudo isso se deu lugar ao porte gentil de um homem de rara beleza, conforme ele estava antes de contrair a doença na cidade de Bauru, no estado de São Paulo, quando era jornalista e escritor. Porém, a sua presença agora era aureolada de uma peregrina luz, e onde antes eu havia percebido as marcas ferreteadas pelo fogo da destruição, havia uma tecelagem muito delicada de algo que se me afigurava como uma energia fosforescente, numa tonalidade sulfurina, mas na tonalidade violeta. E ele, percebendo meu deslumbramento, disse-me: aí está, Divaldo, as carnes que a doença devorou, a divindade entreteceu com delicados fios de luz. Nunca te espantes
com esses processos degenerativos que procedem da alma e é que, bem recebidos pela criatura humana, diluem-se e transformam-se naquela energia cósmica que vitaliza o nosso universo. Sorriu e disse-me que me não esquecesse de dizer da sua presença logo mais, dentro de 1h30, em nossa reunião doutrinária. Era natural que eu experimentasse uma grande excitação. Era uma revelação que me colocava num aturdimento muito grande, porque me explicava uma série de quesitos que eu trazia desde a infância. Recordava-me, por exemplo, na minha infância, que muitas vezes, brincando, eu enunciava palavras desconexas, sem sentido, que na minha família modesta não tinha nenhuma significação. Mais tarde, ao cursar a Escola Normal Rural de Feira de Santana, onde recebi o diploma de professor primário para lecionar nas cidades do interior agricultura e jardinagem, eu vinha saber que se tratava do latim. E alguma daquelas frases que me bailavam na mente, e eu não tinha a menor ideia de que se tratava, o cônego Padre Mário Pessoa interpretou-me muitas delas, dizendo que faziam parte do missal. Naturalmente, eu depreendi que estavam no meu inconsciente profundo, graças a reencarnações pregressas que houvera mantido na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, concomitantemente, durante a Segunda Guerra Mundial, celebrizou-se no Brasil um jovem repórter de rádio chamado Heron Domingues. Esse cavalheiro, através da Rádio Nacional, que se ouvia em todo o território, apresentava um noticiário com o pseudônimo de Repórter Esso. Ele era financiado pela empresa Exxon dos Estados Unidos, Esso no Brasil, e dava sempre notícias da guerra. Nós não tínhamos rádio em nossa casa, mas no armazém de defronte havia um rádio. E naqueles horários do Repórter Esso, as pessoas reuniam-se para saber o que se estava passando na Europa. E enquanto ele dava as notícias da guerra, a começar pela invasão da França, quando Paris e Roma se entregaram aos nazistas para evitarem a destruição, numa daquelas reportagens memoráveis, eu ouvi uma música muito peculiar. Era uma música estoica, uma marcha heróica, e eu podia ver psiquicamente pessoas erguendo varapaus, instrumentos modestos da lavoura, e marchando pelas ruas, que mais tarde eu identificaria como sendo de Paris. E vinha a saber a posteriori que era a Marselhesa. No meu inconsciente profundo estava letra e música que eu trauteava sem saber, acreditando ser dessas composições juvenis que todos temos em determinado período da vida. Ao receber a informação de Jesus Gonçalves, que estivera na França séculos antes da Revolução de 1789, percebi que provavelmente também viera, uns 200 anos aproximadamente depois, naquele período em que o país sangue sedento estava sob a governança do período do terror. E foi com a alma incendiada de conflitos
que naquela reunião da noite, para um público de 40, 50 pessoas, que era o nosso auditório habitual, eu me referisse à presença do Espírito Jesus Gonçalves naquela tarde. E para o nosso encantamento, nós todos éramos muito modestos, funcionários públicos, sem projeção social. Levanta-se uma dama no auditório que nos chamara a atenção desde a chegada, muito bem vestida, muito bem penteada, com um aspecto de nobreza, e sorrindo diz: pois eu sou Zaira Pitt, amiga íntima de Jesus Gonçalves. Para quem não sabe aqui, quem foi Jesus Gonçalves? Disse ela. Ele era portador da hanseníase e esteve internado no leprosário em Pirapitingui, próximo a Sorocaba, em uma comunidade de quase 4.000 doentes. Então todos ficamos impactados. Não havia meios melhores de comunicação de massa, apenas o rádio, mesmo assim, mais estática do que comunicação. E logo a reunião se transformou em um diálogo, porque eu lhe perguntei o que deveria fazer para visitar o leprosário, já que eu tinha pavor da lepra. E Zaira, sorrindo, me disse: não se preocupe, a lepra já está instalada naqueles que um dia a apresentaram no corpo. A lepra é moral, e ao reencarnar-se, o espírito imprime-a no perispírito, que por sua vez transfere ao corpo físico. O contágio, estabelecido pela ciência médica, é somente um contato demorado, pessoal, contínuo, mesmo porque crianças descendentes de leprosos não nascem contaminadas. A contaminação vem no período da amamentação, pelo prolongado estado de convivência e etc. E então ela explicou como nós deveríamos visitar. Primeiro, pedir às autoridades sanitárias permissão, porque aquele era um terreno proibido. As chamadas pessoas saudáveis, pelo menos em Salvador, não tinham acesso à entrada na área dos doentes. A comunidade era dividida em 3 estágios. A primeira parte do terreno era dedicada aos sadios, médicos, paramédicos, enfermeiros, famílias. Mais adiante, aproximadamente 300 metros, era a parte intermediária, onde se situava o ambulatório, para que os doentes da sua área, praticamente proibida aos saudáveis, virem e ali naquele campo intermediário recebessem assistência ambulatorial, internassem-se para as cirurgias, já que nas suas residências havia também algumas enfermarias coletivas para os que se encontravam nas fases mais graves da doença. Deu-nos também explicações, o que nós poderíamos levar como mimos. E ainda me recordo de que ela teve a gentileza de dizer quais os produtos que poderiam levar para auxiliá-los. Um tipo de óleo próprio, um tipo de sabonete, pequeninas toalhas, pequenos mimos. E então estabelecemos uma ponte de afetividade. A reunião foi encerrada na hora regulamentar e conversamos longamente com essa mulher extraordinária, que se pode dizer a mãe paulista dos rancenianos. Eu vim a saber que Dona Zaira Pitt era da cidade de Alfenas, em Minas Gerais, e que residia em São Paulo. Era mãe de uma jovem. As suas 2 irmãs acompanhavam-na.
Uma delas estava vinculada à Igreja Anglicana da Inglaterra, porque o seu marido era ministro com quem se consorciara em Londres, e ela fazia parte das tarefas na cidade de São Paulo em torno do anglicanismo, mas gostava do espiritismo, porque Dona Zaira era uma sensitiva muito apurada. E a outra também era sua irmã devotada. E estavam em Salvador em uma tarefa de gratidão, porque meses antes, Dona Zaira havia sido acometida de um câncer, mas de um câncer dos mais terríveis, e havia sido operada mediunicamente por um espírito que vivera na cidade do Salvador, o doutor Carneiro de Campos. Esse homem notável era latinista, profundo conhecedor da língua portuguesa, e era um dos apóstolos do idioma nacional na cultura brasileira, ao lado de Rui Barbosa, José Cupertino de Sena e etc. E havia sido o doutor Carneiro Ribeiro quem a operara, através de um rapaz que era funcionário da Companhia Antártica. Ele conseguira extrair o câncer sem lhe proporcionar qualquer dor, e deu-lhe para que, colocando em um lugar qualquer, fosse encaminhado para o exame anatomopatológico, feito na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, constatando a gravidade daquela enfermidade. Recuperara a saúde e viera, então, a agradecer aos familiares do doutor Carneiro Ribeiro. Naquele dia fora visitar uma senhora espírita, trabalhadora da causa na cidade do Salvador, a veneranda professora Raquel Ribeiro, uma admirável médium de incorporação, clarividência, psicografia. E depois de estar com Dona Raquel Ribeiro, para ter o endereço da União Espírita Baiana, Dona Raquel falara-lhe o meu nome, despertando-lhe curiosidade. Dizia Dona Raquel que também nós estávamos iniciando na seara espírita e que seria interessante que Dona Zaira nos conhecesse. Deu-lhe o nosso endereço da instituição, razão pela qual ela estava ali naquela noite, e a razão também pela qual o espírito Jesus Gonçalves aparecera-me para apresentar-lhe o sentimento de gratidão. Começa aí uma saga das mais audaciosas, porque Dona Zaira retorna a São Paulo e nós outros ficamos com a incumbência de, pela primeira vez na história da ranceníase na Bahia, visitarmos um sanatório das pessoas excluídas da sociedade. Entramos com requerimento no setor sanitário e esse requerimento foi imediatamente indeferido. O setor era dirigido por um grande leptologista, mas que tinha uma visão distorcida a respeito também da enfermidade, que se preocupava muito com os riscos de contágio. E durante 2 anos nós lutamos para conseguir a permissão para então visitarmos aquela comunidade. E conseguimos a permissão pelo cansaço, porque eu disse para ele: o senhor vai liberar ou vai mandar me matar? Porque o senhor vai se cansar de me ver aqui, porque eu irei oficialmente ou de qualquer outra maneira. Irei sem permissão. Irei caminhando adentro, me converso com eles. Assim então, 2 anos depois, em pleno mês de dezembro, com as temperaturas altas, ele permitiu que fôssemos visitar os enfermos, colocando certas restrições.
Deveríamos visitá-los às 10 horas da manhã com o sol lapino, na praça da comunidade. Deveríamos ter o cuidado de ficarmos no sentido oposto à direção do vento, para que o contágio não se nos fizesse. E ele colocaria algumas pessoas de confiança para evitar qualquer proximidade menor de 5 metros. Então, nós aceitamos, porque o que nos interessava era ir pela primeira vez. Mas nesse ínterim, entre aquele primeiro encontro com Jesus Gonçalves, logo depois com Dona Zaira e a nossa visita à Casa dos Sofredores, uma verdadeira revolução aconteceu em nossa atual existência. Isso porque, chegando a São Paulo, Dona Zaira conversou com seus amigos. Ela mantinha em casa uma reunião espírita muito especial. Como era uma senhora de alta sociedade e mantinha um relacionamento com as paulistanas de 400 anos, realizava uma reunião em casa às 15 horas, exclusivamente para senhoras, cujos maridos eram muito ricos e tinham necessidade das esposas à noite para recepções, para jantares, mas permitiam que elas fossem à casa de Zaira à tarde para essa loucura de espiritismo, com a condição de nunca se dizerem espíritas. E as reuniões de Dona Zaira eram formosas, porque damas muito ricas ali se encontravam engajadas e socorriam Dona Zaira no seu programa de assistência social, não apenas aos recenianos, mas aos tuberculosos, ao lar de crianças órfãs na cidade de Poá, próxima à capital paulistana. E então, chegando, Dona Zaira falou a respeito do abraço de Jesus Gonçalves, entreteceu outras considerações, e uma dessas senhoras falou a outra, que falou a outra, porque as mulheres guardam segredo, só contam a outra. E a outra falou a terceira, e chegou ao conhecimento de um cavalheiro muito devotado ao bem, o senhor José Gonçalves Pereira, administrador da antiga Lintas Lever, que, sabendo desse jovem médium e fazendo uma viagem a Salvador, foi visitar-nos, estabelecendo um vínculo também de amizade. Então, o senhor Gonçalves convidou-nos para visitar São Paulo no período de férias. Era o período que podia viajar: férias, São João, Semana Santa, Carnaval, feriados, fins de semana. E então ele perguntou se nós aceitaríamos o convite. E ele disse que sim, estávamos já iniciando nossas viagens, já estivéramos em outras cidades. E desde que fosse elaborado um programa, a mim mandado previamente para aprovação, eu aceitaria ir à grande urbe. Ele retorna a São Paulo e combina com Zaira Pitt. E no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano de 1950, eu salto na cidade de São Paulo, o matuto na grande Pauliceia. Por coincidência, eu tive a ocasião de ver a passagem da